E se os aeroportos brasileiros fossem a plataforma cloud e as companhias aéreas fossem softwares que rodassem lá dentro? Será que eles funcionariam bem e eles rodariam com a mesma qualidade que a gente investe para fazer softwares que rodam em cloud? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, contando a minha saga para ir para o TDC em Florianópolis. Então fica ligado no vídeo e vem comigo. Seja bem-vindo ao canal do Inventor. Se você ainda não sabe, eu participei como palestrante no TDC no último dia 14 de junho. Foi um evento sensacional e eu adorei participar daquele evento, em especial, é claro, por causa das pessoas que eu conheci lá, que foram sensacionais, dos coordenadores, as pessoas que assistiram à palestra, todo mundo me recebeu super bem. Mas, como vocês sabem, moro na região de Curitiba, e Florianópolis fica só a 250 quilômetros daqui. No dia anterior à minha viagem para Florianópolis, começou a chover muito forte e a gente tinha passado por um período aí de 3 semanas de estiagem total. A última vez que algo parecido com isso aconteceu esse ano, houveram deslizamentos na Serra de Curitiba, a caminho de Santa Catarina. Então eu fiquei com um pouco de receio de ir de carro e acabei comprando uma passagem aérea, pensando na questão da segurança, na questão de chegar lá bem, de não pegar trânsito, de não pegar congestionamento na BR e tudo mais, e chegar lá em segurança, sem correr riscos ali na Serra de Curitiba. E é aqui que começa a minha saga. Fora o evento sensacional que eu participei e que valeu muito a pena eu passar por todos esses perrengues, mas eu passei por alguns problemas na ida e na volta, comprando essa passagem aérea. E já fazia mais ou menos uns 5 anos que eu não viajava de avião, por decorrência de pandemia e tudo mais que aconteceu. Muitas coisas mudaram, mas não mudaram para melhor, em especial a organização e a gestão dos processos ali das companhias aéreas. Então eu vou contar para você essa história para você entender e a gente fazer um paralelo com o que nós desenvolvemos em sistemas na nossa profissão. Para começar, se você viaja com frequência e tem viajado com frequência, tenta limpar a sua mente. Tenta imaginar o processo de embarque da viagem de avião através dos aeroportos brasileiros na visão de uma pessoa que não costuma viajar com frequência, que só assim você vai conseguir entender o que eu vou tentar passar através desse vídeo. Imagine o seguinte, que os aeroportos são como plataformas de computação em nuvem, como AWS, Google Cloud ou Azure. Imagine que eles são essas plataformas. Essas plataformas têm regras. Essas regras foram desenvolvidas, pensadas e aprimoradas para prover segurança e padrões nos desenvolvimentos dos softwares que são colocados ali em cima. Nesse caso, as companhias aéreas. E aqui a gente começa a traçar esse paralelo entre uma plataforma cloud equivalente a um aeroporto que segue regras de aviação e tudo mais, e principalmente a questão de segurança, e as companhias aéreas que são os softwares que rodam em cima dessas plataformas. Captou? Então vamos começar a nossa jornada de Curitiba para Florianópolis, pegando um voo que faz conexão em São Paulo. Chegar com 1 hora de antecedência no aeroporto e fazer o check-in para confirmar que você vai sim embarcar naquele avião. Até aí, parece uma coisa completamente normal. Mas se você parar para pensar, essa metodologia e essas exigências estão aí há décadas. E nada foi feito para melhorar o processo em si, para que isso não seja uma coisa tão incômoda ou necessária, principalmente se você está indo pegar um voo de curta duração. Estar com 1 hora de antecedência no aeroporto para pegar um voo de 45 minutos para São Paulo, por exemplo, não faz muito sentido se você for parar para pensar no tempo de viagem versus o tempo que você desperdiça para poder fazer a tal viagem. Então, a gente começa calculando por aí, porque é um processo tão natural que a gente está tão acostumado que ninguém mais questiona. A questão é que fazem décadas que se usa esse mesmo processo e ninguém questiona o fato da gente não ter evoluído nesse ponto ainda. Até aí, a gente até deixa passar nesse momento, mas isso seria como se eu obrigasse o meu usuário que consome o meu sistema a chegar com 1 hora de antecedência para poder fazer login e comprar o produto que ele está interessado. Não faz sentido
nenhum essa questão, essa exigência aí, a não ser pelo fato de você tem que transitar pelo aeroporto, você tem que passar pela segurança e tudo mais, que são processos que também não evoluíram nada nessas décadas. Então, vale pensar nesses fatores aí e o porquê a gente não evoluiu até agora nesse sentido. E claro, não vou deixar de citar os motivos pelo qual esse processo é tão complicado até hoje, que foram diversos acidentes, incidentes, atentados que ocorreram aí durante a história e durante o uso dessas ferramentas de viagem, né, de aviação civil, mas o mesmo a gente falava sobre os bancos. Lembram? Antes do boom das fintechs, a gente também falava, pô, mas os bancos eles são burocráticos porque tem muitos golpes, tem muita fraude, tem muito isso, tem muito aquilo, muito problema, e de repente as fintechs vieram e conseguiram fazer todos esses processos de maneira muito mais simples, muito mais flexível e muito mais agradável para os consumidores, provendo uma experiência muito mais fluida e fácil para quem consome os serviços bancários, mesmo tendo em vista todos os processos ou todas as ocorrências históricas que causaram aquilo. Então, vale pensar o porquê a gente não repensa o processo de segurança sem perder a segurança, mas tornando a experiência dos usuários algo mais palatável, digamos assim. Bom, eu cheguei no aeroporto com 1 hora de antecedência. Na verdade, eu tive que sair com 1 hora de antecedência da minha casa, porque demora 1 hora para chegar no aeroporto. Assim, eu estava lá com 1 hora de antecedência do voo, e aí eu embarquei no voo exatamente no horário correto. Mas por alguma razão, a gente chegou atrasado em São Paulo. O que aconteceu logo no desembarque de São Paulo? Assim que eu desembarquei, no primeiro painel dizia que o embarque da minha conexão já estava aberto. Na hora eu corri em direção ao portão de embarque, mas logo que eu cheguei no segundo painel para conferir, o embarque já tinha sido fechado e eu simplesmente perdi a minha conexão. Dali, eu já corri direto para um guichê e eu perguntei para a atendente o que é que tinha acontecido e como eu faria para embarcar para Florianópolis. A atendente puxou os meus dados ali no sistema e já veio de pronto falando, ó, o senhor já está realocado, aqui está um voucher para o senhor pegar um táxi, porque o senhor vai ter que sair de Congonhas, ir para Guarulhos de táxi e pegar um avião em Guarulhos para poder chegar em Florianópolis. E aí eu perguntei para ela, daqui a quanto tempo é esse voo? E ela disse, 2 horas. Ou seja, eu tinha 1 hora para sair de Congonhas, chegar em Guarulhos para poder chegar lá com 1 hora de antecedência, para passar por todo o processo, isso levando em consideração que Guarulhos é um aeroporto muito maior, então é bem mais demorado você se locomover e passar por todos esses processos lá em Guarulhos. Mas a gente estava no horário de rush e ir de Congonhas a Guarulhos em 1 hora era uma tarefa não usual, digamos assim. Nesse ponto aqui, a gente pode fazer um paralelo com uma loja de e-commerce, por exemplo. Vamos supor que você entra lá na loja de e-commerce e compre um produto casado, ok? Você está indo lá, está comprando uma cama, tem uma promoção para você comprar uma cama e um guarda-roupa em conjunto e economizar R$200. Você vai, faz a compra, pagou com o seu cartão de crédito e na hora de te fazer a entrega, a loja vira e fala assim para você, olha, o guarda-roupa eu consigo te entregar no prazo, aquele prazo que eu te prometi lá no anúncio. Mas a cama, eu não tenho mais ela em estoque. Então você vai ter que aguardar 30 dias para receber ela, porque eu vou ter que pedir do meu fornecedor. E aí o fato é o seguinte, não importa se é a cama ou o guarda-roupa que eu deixo de receber no prazo. A questão é que se eu comprei o produto, eu estou comprando baseado nas informações que a loja me disponibilizou. No caso da passagem aérea, eu comprei porque a companhia aérea me prometeu que me entregaria em Florianópolis no período de 3 horas. Se eu comprei um guarda-roupa e uma cama e eu fico justamente sem a cama, vou dormir no chão por 30 dias até receber o produto, o que não é agradável para mim, porque se eu comprei o produto
baseado nos parâmetros é porque eu preciso do produto dentro daquele prazo, eu preciso usufruir daquele produto, até porque eu já paguei por aquele produto. A loja me cobrou no momento da compra, mas só vai me entregar o produto 30 dias depois. No caso da companhia aérea, óbvio que eu queria estar em Florianópolis em 3 horas, assim como tinha sido prometido. Mas a companhia aérea não teve a capacidade de entender que no meio do processo eu teria que me deslocar pelo aeroporto e, é claro, ainda tem o fator de atraso do meu voo inicial, que atrasou mais ou menos 5 minutos e já foi o suficiente para que eu não tivesse tempo para embarcar no próximo voo. Então, ali houve um erro de cálculo de processo gravíssimo e super básico, super fundamental para essa empresa aérea conseguir me entregar o que eu comprei, o que ela se comprometeu a me entregar. Mas ok, peguei o voucher, fui atrás do táxi, que era uma companhia bem específica, que aceitava aquele voucher, peguei o táxi e eu falei para o taxista, eu preciso estar em Guarulhos em 1 hora, dá tempo de chegar lá em 1 hora? E o taxista disse para mim, vamos tentar. No caminho, bem no horário do rush, com o taxista correndo, cruzando e fazendo zigue-zagues entre o corredor de ônibus e o corredor de carros, ele acabou se enfiando na frente de um caminhão e freando, e o caminhão passou a uns 30 centímetros da traseira do carro e só não bateu porque ele desviou para o corredor de ônibus antes de bater na traseira do táxi. Foi uma viagem, assim, no mínimo angustiante, porque ele estava desesperado e eu não sabia se eu mandava ele devagar para eu poder ficar vivo ou se eu falava vai logo para eu não perder o voo. E traçando mais uma vez o paralelo, seria como se aquela loja que me vendeu o guarda-roupa e a cama virasse para mim e falasse assim, olha, eu até tenho uma cama aqui pronta entrega, mas ela está numa loja que fica do outro lado da cidade onde você mora e como você comprou numa promoção, eu vou te dar o prazo de 1 hora para você chegar lá na loja e conseguir pegar aquela que está em estoque. Não faz o menor sentido isso se você aplicar essa métrica, essa realidade aí que a companhia aérea criou a qualquer outro setor de mercado. E aí, o que você faria? Você falaria para o taxista, vai, pé na tábua, dane-se o trânsito, ou você falaria para o taxista, vai devagar, cara, porque eu prefiro ficar vivo, nem que eu tenha que perder o meu voo e só chegar no meu destino amanhã. Comenta aí embaixo e diz o que você faria nessa situação depois de passar por um quase acidente com um caminhão gigante vindo atrás de você no trânsito sem conseguir frear e tendo que desviar para não bater em você. Enfim, chegando em Guarulhos, fui lá, fiz o meu check-in, corri para o portão que era longe para Dedéu, Guarulhos é grande, e finalmente peguei o avião e acabei chegando em Florianópolis não com 3 horas, mas com 9 horas de diferença entre o meu ponto de partida de Curitiba e a minha chegada finalmente ao hotel em Florianópolis, para poder descansar e me preparar para o evento no dia seguinte. E aqui nesse ponto você pode chegar para mim e falar assim, mas Wesley, isso tudo que você falou até agora não tem nada a ver com um sistema, tem a ver com um processo, não é? Se você parar para pensar, ou se você já é um profissional de tecnologia, você nem precisa parar para pensar, tudo que um sistema implementa é processo. Tudo que é implementado dentro de um sistema é a automação de um processo que já funciona na vida real, no mundo físico, e você está implementando uma forma de automação ou uma forma de controle daquele processo através de um sistema. Então, traçar esse paralelo entre a companhia aérea e o processo que ela tem, se esse processo é eficiente, não é, se ele dá uma boa experiência para o seu usuário, ou se ele quebra a experiência desse usuário não entregando o que o usuário espera, a gente está sim falando de um sistema. Porque se o processo é falho, a automação desse processo dentro de um sistema não vai funcionar. Ele também vai ser falho. Ele é só uma automação. Então, por isso é importante a gente entender os critérios que envolvem esses dois parâmetros ou essas duas entidades que se relacionam. Se você desenvolve um sistema que não está preparado para rodar em nuvem, você vai ter problemas, porque nuvem é diferente de dedicado, porque um sistema em nuvem é diferente de um sistema on-premises ou de um servidor dedicado. Então,
Você precisa equilibrar essas duas bases. Porém, vocês vão ver até o final desse vídeo que existe um ponto muito crítico aqui, que é as empresas privadas que gerem as plataformas de computação em nuvem ouvem os clientes, que nesse caso são os desenvolvedores de sistemas, para que eles aprimorem a plataforma constantemente, criando novas soluções e novas formas de se fazer a mesma coisa, porém com muito mais eficiência a cada versão. Dessa forma, tanto a plataforma em nuvem quanto as plataformas ou os sistemas que são desenvolvidos para rodar ali dentro continuam evoluindo no sentido de prover uma melhor experiência para seus consumidores finais. O que a gente não vê acontecendo nessa relação entre as plataformas de aviação, no caso os aeroportos, e os sistemas, no caso as companhias aéreas. Ok, estou em Florianópolis, descansei, no dia seguinte fui para o evento, um evento fantástico, super bem organizado, com pessoas sensacionais, super receptivas, simpáticas, preocupadas com a qualidade do que a gente está ali para oferecer para as pessoas que estão indo para assistir as palestras, os painéis, tudo que está acontecendo ali. Durante o dia conheci pessoas fantásticas lá, conversamos, trocamos ideias, fiz a minha palestra, eu estava muito nervoso, participei da palestra, mas a galera que estava assistindo a palestra foi sensacional, me fez sentir em casa, fez eu me acalmar, foram super interativos e a palestra rolou super bem. No final eu participei de um painel com mais pessoas sensacionais. Enfim, chegou o final do dia, fui pro hotel para descansar porque eu estava destruído, tinha dormido cerca de 4 horas na noite anterior por causa do horário que eu cheguei no hotel, até comer, dormir e tudo mais. Então eu estava muito cansado, voltei pro hotel e me preparei para minha viagem no dia seguinte. E espera só, porque a coisa pode ficar bem pior do que foi na vinda. No outro dia levantei, me preparei e fui para o aeroporto, mais uma vez, com antecedência. Cheguei lá com 1 hora de antecedência, fui fazer o meu check-in no Totem. No Totem, o check-in simplesmente disse para mim que a minha passagem não tinha disponibilidade para embarque, nenhum assento estava disponível. Ali já bateu um desespero, fui para o guichê e eu pedi para a menina para ela verificar o que tinha errado com a minha passagem. Ela simplesmente fez o meu check-in sem me perguntar absolutamente nada e me colocou numa poltrona de janela. Se você prestar bem atenção ou se você olhar para o meu tamanho, eu sou meio larguinho. Na janela eu fico prensado contra a janela e eu não consigo fazer um voo confortável lá. Eu precisava de uma poltrona no corredor, mas já não era possível remarcar. Mas eu tive sorte porque no embarque vieram 2 moças super simpáticas que estavam viajando para a Europa e elas aceitaram trocar de lugar comigo, até porque uma delas adoraria sentar na janela. Era a primeira vez que as 2 estavam viajando de avião e já estavam fazendo uma viagem internacional. Então, elas aceitaram trocar de lugar comigo e eu fiquei sentado no corredor ali, tranquilo. Mas vamos traçar um paralelo dessa situaçãozinha pequena aqui. Isso seria mais ou menos como você comprar um tênis azul de um modelo X e na hora de te entregar, a loja simplesmente te mandar um produto Y da cor vermelha e falar, olha, a gente não tinha mais aquele produto que você comprou em estoque, tá aqui outro para poder substituir aquele. Sem me perguntar absolutamente nada, sem me informar que o meu produto original não estava disponível ou sem perguntar para mim qual seria o melhor modelo para mim que substituiria aquele que eu comprei originalmente. O que aconteceria se você passasse por uma experiência como essa? Se você olhasse para o tênis que você acabou de comprar e falasse, meu, eu não vou usar esse tênis na rua, porque ele tem uma cor que não me agrada, ou porque o modelo dele não me agrada, ou mesmo, pior seria se a loja virasse e falasse assim, te mandei um tênis 2 números menores porque o seu número não tinha mais em estoque. Como você vai usar aquele tênis? Que foi mais ou menos o meu caso, prensado contra a janela ali no voo. Então comenta aí embaixo o que você faria se você fosse numa loja online, comprasse um tênis ou uma roupa e eles te mandassem um número menor sem te perguntar, caso não tivesse aquele produto em estoque. Comenta aí que eu quero saber. Só que não pensa no voo,
pensa no produto, ok? Vamos fazer isso. Pensa no produto, sem pensar na questão do voo em si. É só para a gente ir realmente traçando um paralelo e entender que a experiência que a gente tem no transporte aéreo não pode ser diferente da experiência que a gente tem comprando qualquer outro tipo de produto ou serviço. A gente só aceita o que é feito para a gente através das companhias aéreas porque a gente está tão acostumado a tomar paulada de todos os lados há décadas utilizando o serviço de transporte aéreo que a gente simplesmente aceita e diz, é assim que funciona, fazer o quê? Mas me diz aí o que você faria na compra do tênis se a companhia te mandasse um tênis menor. Ok, embarquei em Florianópolis. Dessa vez, o voo foi para Guarulhos. Chegando em Guarulhos, eu virei e falei assim, eu não vou perder essa conexão de jeito nenhum. O que eu fiz? Já no corredor de desembarque, eu fui passando em cada um dos guichês que estavam ativos e perguntando para todo mundo, preciso fazer conexão com esse voo, para onde eu vou? E todos me deram a mesma orientação. Siga em frente no corredor, siga a placa de conexões nacionais e você vai chegar no lugar aonde você precisa. Perguntei isso em 3 guichês até eu chegar na placa gigante dizendo conexões nacionais, escada abaixo. Desci a escada. Se você conhece Guarulhos, você já sabe aonde eu fui parar. Na área de retirada de malas. Qual é o problema? O problema é que no pé da escada existe uma linha vermelha pintada no chão com um guichê da Polícia Federal. No momento em que eu cruzei a linha, não tinha ninguém no guichê para eu pedir informações. E assim que eu cruzei a linha, eu estava proibido de retornar, não importasse o que acontecesse. Chegando ali, eu vi que aquela era a área de saída, só dava para saber cruzando a tal da linha, para poder sair das paredes ali, enxergar onde eu tinha chegado. E aí eu perguntei para uma das funcionárias do aeroporto para onde eu deveria ir para pegar a conexão. E a funcionária do aeroporto, diferente dos 3 funcionários da própria companhia que me mandaram chegar ali, me disse que eu não deveria ter descido a escada, eu deveria ter ficado na parte superior e seguido o corredor à esquerda, aonde dizia conexões internacionais e não a conexão nacional. Dali eu tentei voltar. A policial não me deixou voltar. Na hora que eu voltei, ali tinha uma policial. E ela está corretíssima, ela tem procedimentos a seguir. Nesse processo, por que eu não posso voltar? Porque ali eu passei da área da segurança e eu poderia muito bem ter tido acesso a produtos e coisas que eu não posso carregar dentro da área de embarque e eu poderia estar voltando com esses produtos e poder causar algum problema de segurança no aeroporto. Então a policial estava certíssima. Quem errou ali foram os 3 funcionários da própria companhia que me mandaram descer seguindo a placa de conexões nacionais. O que eu falei para a policial foi que eu não conseguiria embarcar se eu não voltasse. E ela disse, não tenho o que fazer, siga reto, suba as escadas e vá direto para o paredão amarelo, que é a área de segurança para você poder passar pela segurança novamente e embarcar. O que eu fiz? Corri igual um louco pelo aeroporto, subi as escadas, fui direto para o paredão amarelo. Quando eu cheguei no paredão amarelo, a fila estava na catraca, ou seja, estava lotado o corredor da área de segurança. E para quem já viajou pelo menos uma vez, você sabe que a área da segurança ela é bem demoradinha, porque as pessoas passam uma de cada vez, tem que arrancar cinto, tirar a mochila, tirar o notebook da mochila, tirar a carteira, tirar relógio, colocar tudo na bandeja, passar, chegar do outro lado, se vestir de novo, pegar todas as suas coisas e correr para o portão que você precisa para poder fazer o embarque. A questão é que, do lado de dentro da catraca, atrás da parede ali em Guarulhos, existe uma fila gigante em zigue-zague até você conseguir chegar na esteira. Se a fila estava na catraca, provavelmente ali dentro estava tudo lotado. E para tirar a dúvida, eu cheguei para o segurança ali do lado de fora, mostrei a minha passagem e perguntei para ele, cara, preciso embarcar nesse voo. Você acha que dá tempo? E ele foi categórico comigo, ele falou, nem tenta. Vai para o guichê da companhia aérea e pede para remarcar, porque você não vai conseguir chegar a tempo. Até porque o seu portão é o 200 e lá vai pedrinha. Não vou nem falar aqui para não criar relações aí com companhias aéreas. Ele falou, seu portão é o 200 e lá vai pedrinha, que fica lá no final do corredor.
Então você não vai conseguir passar tempo pela segurança e ainda chegar lá no seu portão de embarque a tempo antes de cancelar, porque o seu voo já está embarcando. E aí o que eu fiz? Fui calmamente, porque não adiantava mais correr, até o guichê da companhia aérea. No guichê, a menina virou para mim e falou: olha, senhor, a única solução que eu tenho para o senhor é um voo que sai em 7 horas daqui de Guarulhos com destino a Curitiba. Não tenho como te encaixar em outra companhia aérea porque não tem outros voos de outras companhias saindo antes desse horário e o senhor vai ter que esperar 7 horas aqui no aeroporto até poder embarcar novamente e chegar em Curitiba. E o que não tem remédio, remediado está, e blá blá blá, e toda aquela história que eu já falei agora para vocês, que é: a gente se acostuma tanto a passar por essas situações e a ouvir não tem outro jeito, o senhor não pode passar por aqui, não tem outro voo, o senhor tem que esperar, o senhor tem que, e aí a gente acaba cedendo porque não tem outra solução. Bom, enquanto eu aguardava 7 horas no aeroporto para conseguir embarcar para o meu voo de 3 horas para poder chegar em casa, eu comecei a traçar alguns paralelos com relação a essa história. Pensa no seguinte: imagina que você alugou um Airbnb por 3 dias. No segundo dia, o dono da casa vem para você e fala o seguinte: olha, querido, você alugou por 3 dias, correto? Maravilha. Mas hoje, como é o segundo dia, você precisa sair da casa, me entregar ela limpa, tudo organizado como você encontrou. Você vai precisar sair da casa, esperar 7 horas aqui do lado de fora da casa e aí, em seguida, você pode fazer um novo check-in para você usufruir do restante de um dia da sua hospedagem dentro da minha casa no Airbnb. Como você se sentiria estando nessa situação? Comenta aí embaixo para mim se você aceitaria passar por essa situação tendo alugado uma casa no Airbnb ou mesmo você foi lá e alugou um quarto num hotel por 3 dias e no segundo dia o hotel fala para você: o senhor vai ter que liberar esse quarto, vai ter que fazer check-out e esperar 7 horas no hall de entrada até liberar o check-in do quarto seguinte, e aí sim o senhor pode entrar num outro quarto e permanecer aqui até amanhã na hora de fazer o seu check-in final para ir embora para casa. Comenta aqui embaixo o que você faria se você tivesse essa experiência num hotel ou num Airbnb e se essa experiência seria aceitável para você. Então comenta aí o que você acha dessa situação e como você reagiria se não fosse uma companhia aérea, se fosse uma companhia de hospedagem, por exemplo. Ok, 7 horas caminhando, sentado, enrolando e esperando para conseguir finalmente embarcar no meu voo de volta para casa. Chego no portão do embarque e adivinha só, o voo estava lotado, lotado a ponto de que as bagagens de mão não cabiam nos bagageiros internos do avião, obrigando metade do avião a despachar suas malas no momento do embarque. Gente, vamos lá. As companhias aéreas criaram isso através de um lobby, ou eu nem lembro exatamente como isso mudou, mas foram as companhias aéreas que pressionaram a criar uma lei com relação a isso, essa normatização aí da questão da bagagem, para que elas pudessem cobrar pela bagagem despachada, obrigando os passageiros a viajar com menos bagagem ou pelo menos não despachar as bagagens e levar tudo em cima. Aí elas permitiram que você levasse uma mochila pequena e mais uma malinha de pequeno porte que coubesse no bagageiro. Foi um pedido das companhias aéreas e uma imposição aos passageiros que para despachar uma mala você tem que pagar uma taxa adicional. E eu estou falando taxa adicional porque na época em que isso entrou em vigor, a justificativa era que fazendo isso as passagens aéreas se tornariam mais baratas. Mas eu não vi isso acontecer durante todos esses anos desde que essa regra entrou em vigor. O que aconteceu foi que as passagens aéreas continuaram custando o mesmo valor, mas para despachar você tem que pagar um valor adicional, ou seja, você paga mais para despachar e não tem desconto se não despacha. Então, essa questão aí é uma questão dita e comprovada, é só você pegar os valores das passagens aéreas logo após a entrada dessa regra em vigor. O fato é que isso seria o mesmo que você pedir um Uber e o Uber vir te pegar com um baita carrão, um baita bagageiro
e pedir para você uma taxa adicional para poder colocar sua mala no bagageiro do carro. Só que é pior, porque no momento em que você fosse embarcar no Uber, o próprio motorista estaria com o bagageiro cheio de coisas e viraria para você e falaria o seguinte: olha, o senhor vai me desculpar, mas é que o meu bagageiro está cheio e o senhor vai precisar pedir um outro Uber para levar a sua mala. O fato é que o voo atrasou por mais uns 20 minutos até que os funcionários da companhia pegassem todas as malas, colocassem lá no bagageiro e conseguissem fazer com que o voo saísse com os passageiros e suas bagagens. Então, finalmente, a gente pôde vir e chegar em Curitiba mais ou menos quase 2 horas da manhã, em torno de 1h, 1h20 da madrugada. Completando uma saga sensacional de 13 horas de duração entre a minha saída de Florianópolis e a minha chegada em Curitiba. 13 horas para fazer um trecho de 250 quilômetros. Agora eu quero que você pense comigo o seguinte: você que é profissional de tecnologia, seja de cloud, de desenvolvimento, de infraestrutura, não importa. Quero que você me responda. Se no desenvolvimento de um sistema você seria capaz de manter o seu emprego cometendo tantos erros e entregando um sistema tão falho quanto é o processo de uma companhia aérea operando em viagens domésticas no Brasil. Eu queria perguntar para você se você acha que entregando um sistema que falha, que não consegue se comunicar, que não consegue se integrar com outras camadas do próprio sistema, como, por exemplo, processar o pagamento antes de saber se tem um produto em estoque ou cometer erros tão escrachados quanto os erros que aconteceram comigo nessa viagem de ida e volta. Me diga se você cometesse esses erros no sistema, na empresa onde você trabalha, se você conseguiria manter o seu emprego depois de cometer um erro tão grave quanto esse que causasse problemas para a empresa onde você trabalha. Nós, analistas de sistemas, desenvolvedores e profissionais de tecnologia, temos uma responsabilidade tão grande nas nossas mãos que a gente, além da gente precisar pensar no sistema, em como ele se comporta, na parte de segurança, na performance, na experiência do usuário, na grande maioria das vezes a gente precisa entender da regra de negócio de maneira tão íntima, tão profunda, que na maioria das vezes nós, os profissionais do sistema, acabamos entendendo mais sobre a regra de negócio do que as próprias pessoas que operam o negócio e executam os processos no seu dia a dia, porque nós precisamos entender o escopo geral da regra de negócio e os detalhes que envolvem cada método e cada subprocesso da regra de negócio e da operação da empresa para que isso seja implementado no sistema. Nós estamos acostumados a buscar a perfeição para poder entregar não só a melhor experiência para o usuário, mas a melhor margem de lucro, o menor desperdício de tempo, de dinheiro e de processos para nossas empresas, para as empresas que a gente trabalha ou para as nossas próprias empresas, aquelas que a gente empreende, cria e entrega uma solução para o mercado. E aqui vem o ponto mais importante. O que eu vendo não é uma passagem aérea ou um tênis que eu estou comprando. Eu estou vendendo uma solução para alguém que precisa de um calçado para poder se locomover, para poder caminhar, ou de alguém que precisa ser entregue a si mesmo, vamos dizer assim, em um outro lugar ou uma outra localidade, e é a razão pela qual você compra uma passagem, contando, claro, com a questão de conforto, com a questão da necessidade de você estar transportando os seus bens com você durante essa viagem e, em especial, com o prazo que você tem para chegar no seu destino, porque você marca essas passagens, você compra, escolhe a companhia aérea e o valor que você está escolhendo pagar com base em todos esses critérios, para você poder chegar no seu destino, chegar no tempo certo e com as coisas que você precisa levar junto com você para que você use no seu destino, sejam roupas, ou seja, o seu computador ou outros bens de uso pessoal. Quando a gente para ter essa visão, para olhar para esses processos
com a mesma visão, com a mesma qualidade, com o mesmo preciosismo que nós temos no nosso trabalho, e que sem esses preciosismos, sem essas atenções especiais, a gente nem sequer teria um trabalho. Quando você olha para isso e traça um paralelo, você consegue ter uma visão do quão ineficiente é o sistema de aviação, de transporte aéreo no Brasil como um todo. Não só o excesso de burocracia das plataformas, mas a falta de eficiência dos processos dos sistemas que são implementados em cima dessas plataformas. E ainda vou além, vamos falar aí sobre a questão de opções. A gente hoje tem basicamente 3 companhias aéreas que operam voos domésticos no Brasil. Então, se você olhar para essas 3 companhias aéreas, é muito fácil você entender que não existe uma competição, uma concorrência justa para fazer com que elas se adequem ou tentem oferecer melhores serviços e melhores processos para os seus clientes. Porque são só essas 3 que estão no mercado e basta que as 3 concordem em não melhorar os processos, só seguir o que está na cartilha e as pessoas não vão ter opção, elas vão ter que optar entre uma das 3 e ponto, sem opção. Seria como se a gente só tivesse no mercado, por exemplo, 3 opções de sistemas de ERP, ou 3 e-commerces, ou 3 empresas para registros de domínio, ou qualquer outro tipo de produto ou serviço que você conseguir imaginar neste momento, para você comparar a falta de opções que a gente tem no mercado com a qualidade dos produtos e serviços que são oferecidos. Lembra dos bancos? Lembra de quantas opções nós tínhamos de bancos? E quão péssimo eram os serviços que eram prestados? E o quão a gente falava, tudo bem, é assim mesmo, todo gerente de banco é desse jeito. Ele está mais preocupado em oferecer seguro de vida do que de liberar um crédito para mim, um limite no meu cartão porque eu preciso. E o quanto isso mudou com as fintechs? Então, vou deixar essa para você pensar, para você comentar aqui embaixo e para você me dar a sua opinião a respeito de tudo isso que eu falei aqui. Não esqueça que tem vagas da CloudStorm sendo abertas em breve, e se você ainda não se inscreveu para fazer o melhor programa de treinamento em cloud que você vai conseguir encontrar na internet, eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição para você clicar, colocar o seu nome na lista VIP, porque é lá na lista VIP, através do e-mail, que a gente vai te mandar uma oferta especial para você poder aproveitar a próxima turma e vir participar com a gente, para você se preparar para o mercado com conhecimentos que vão te levar a outro nível aí no mercado de profissionais de desenvolvimento de sistemas e cloud computing. Então não perde essa oportunidade, o link está na descrição. Não esquece de deixar um likezinho aqui pra gente e se inscrever no canal para poder acompanhar os nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.